Estamos aqui hoje mais uma vez pelo terceiro bloco para falar mais uma vez sobre os dentes do siso ou do juízo com a doutora Sheila, que é a nossa periodontista que atende aqui na clínica. Tudo bem, doutora Sheila? Tudo bem, doutora. Ela é especialista nessa área e com ênfase em odontologia hospitalar e atendimento de pacientes autoimunes. Então, nos outros blocos a gente falou sobre as indicações, as técnicas cirúrgicas, as contraindicações e hoje a gente vai dar um pouco mais de ênfase aos exames pré-operatórios, né, em termos de radiografias que a gente pede, falar um pouco sobre as complicações da cirurgia do siso, como a alveolite e os riscos de parestesia. Então vamos lá, normalmente, doutora Sheila, para a extração de um siso, qual é a radiografia que normalmente a gente pede? Para a extração do siso é importante a radiografia panorâmica. Sim, que é aquela que mostra todos os dentes, né? Ela mostra todos os dentes e principalmente, no caso do siso, ela vai mostrar o que a gente chama de canal mandibular, né? O acesso do seio maxilar, onde está alojado o dente superior, tem essa estrutura, que é uma estrutura de bastante importância para a odontologia. Certo. E em quais situações que a gente pede aquele exame mais apurado, que é a tomografia computadorizada, que a gente sabe que é um exame que nos mostra uma imagem em 3D. Ela nos dá a largura, a altura e a profundidade, né? Porque a radiografia panorâmica ela é uma imagem bidimensional, a gente achata a profundidade, né, da imagem. E a tomografia ela te dá um exame em 3 dimensões. Em quais situações clínicas a gente indica essa tomografia para a extração dos sisos? A tomografia ela é necessária e a gente indica nos casos onde há uma íntima relação desse dente, da raiz do siso, com esse canal. No caso inferior, no canal mandibular. No certo. Superior, com a estrutura do seio maxilar. Entendi. Se tiver uma íntima relação, é necessário pedir essa tomografia para o melhor acesso durante a cirurgia, uma visão melhor, né? Durante e também para não evitar aquelas complicações que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E quando a gente vai fazer essa extração do siso, em algumas situações a gente tem que fazer essa odontosecção, que é esse corte do dente em algumas partes específicas. Em qual situação que eu vou fazer essa odontosecção ou não? Quando o dente é maior do que o espaço onde ele precisa ser removido, há necessidade dessa odontosecção. Certo. E falando agora dessas complicações que a gente comentou agora há pouco, a gente sabe que uma dessas complicações é a alveolite. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para os pacientes o que é essa alveolite, o que a gente pode fazer para evitar com que isso aconteça. A alveolite ela é uma inflamação, começa com inflamação e depois prossegue para uma infecção nessa região do alvéolo, onde fica aquela cavidade que foi removido o dente. Certo, que era a casinha onde o dente estava, né? Onde o dente fica acomodado. Quando o dente é removido, a gente pede ao paciente para que ele tenha alguns cuidados quanto à alimentação. Não ingerir alimentos crocantes, que tenham muita granulação, casquinha de pipoca, amendoim, tudo pode ir, granola, né? As pessoas às vezes comem açaí e coloca uma granolazinha ali em cima e aí entra dentro dessa cavidade. Alvéolo, né? Aí é exposição, pato para entrar resto de alimentos e placa de bactéria e provocar a alveolite. Essa alveolite. E uma outra complicação que a gente pode ter é a famosa parestesia, né? Que é aquela sensação de dormência que dá depois da anestesia passar e parece que dá aquela sensação que a anestesia não passou. O paciente fica com aquela sensação de dormência, muitas vezes no lábio, em alguma região do lábio, ou na hemimandíbula toda, em parte da língua, né? Então, assim, por que acontece essa parestesia? Essa parestesia, essa dormência acontece com a compressão do dente no nervo. O fato do dente estar ali em íntimo contato com esse canal mandibular ou entrelaçando esse feixe vasculo nervoso, o que acontece? Ele já pode, só do fato de estar ali encostado, o paciente às vezes já chega com essa dormência. O caso que o paciente chega sem dormência e essa dormência ocorre no pós-cirúrgico,
pode ser um momento da alavanca da remoção desse dente, que o dente tocou ou resbalou ali naquele nervo feixe. E aí teve uma compressão. Então ocorre sim como se fosse um arranhão, né? Uma pressão naquele nervo e ele fica dormente, com a tendência de voltar ao normal. Nos dois casos é bastante favorável o prognóstico, a melhora desse quadro. Hoje a gente tem aí o laser, né, que a gente lança a mão aqui na clínica e é bem resolutivo nesses casos. Então é bem favorável, não é um caso que preocupa muito. Antigamente tinha-se uma preocupação exacerbada nisso, hoje é mais tranquilo mesmo. Então esse tratamento da parestesia, né, a gente sabe que tem tratamentos hoje com o uso dessa aplicação de laser de baixa frequência, né? Como você diz, a gente já tem esse tipo de tratamento aqui disponível para os pacientes, além também da indicação de alguns tipos de medicamentos específicos, né, no pós-cirúrgico que ajuda, né? E essa parestesia, ela tende a voltar, você sabe mais ou menos no intervalo de quanto tempo que o paciente começa, na grande maioria dos casos, a ter essa sensação novamente, da boca voltando ao normal, a sensibilidade? Alguns casos em uma semana, outros casos em um mês, alguns casos um pouquinho mais. Mas acho que acredito que até uns 4, 6 meses já tende a retornar tudo, doutora Sheila? Com certeza, com o laser, com certeza temos isso antecipado. Esse retorno, né, da sensação normal volta antes com o tratamento do laser. Que coisa boa! Quando o paciente chega já com a dormência e o dente está ainda na boca, o fato de remover o dente muitas vezes já descomprimiu, já é o tratamento, ele já descomprime essa pressão que está ali no local, e aí o fato de removê-lo já devolve a condição normal nessa região. Que coisa boa, é a tecnologia a favor da odontologia, né, doutora Sheila? Muito obrigada, viu, mais uma vez pelos esclarecimentos e até breve.